Olá, amigos do Música e Áudio. Bem-vindos ao terceiro capítulo do curso de GarageBand. Nesse terceiro capítulo, vamos falar sobre edição de áudio. Para começar, vamos ver aqui, colocar em projetos recentes e vamos abrir aqui o Sgt. Pepper, que nós trabalhamos no segundo capítulo do curso. A edição é a segunda etapa da gravação de uma música. É na edição que a gente manipula todo aquele material que a gente gravou durante o processo inicial, o processo de gravação. Então a gente grava todos os instrumentos, né? A gente cria o arranjo, a gente pensa o que a gente vai fazer, o que a gente vai gravar, pensa o andamento, pensa a tonalidade, escolhe a instrumentação e grava na primeira etapa. Numa segunda etapa, a gente pode manipular esses arquivos de áudio. Eu posso alterar as notas que eu toquei aqui nos arquivos MIDI, eu posso alterar as notas nos arquivos de áudio, alterar a velocidade dessas notas, eu posso alterar a afinação dessas notas. Então, eu tenho alguns recursos de edição aqui no GarageBand. Bom, a gravação é a primeira etapa. Além da gente poder gravar os nossos instrumentos, a gente também tem os loopings. A gente ainda não falou aqui no nosso curso sobre o procurador de loopings do GarageBand. Quem já trabalhou com o Logic já conhece esses loopings aqui, exatamente igual esse procurador de loopings do GarageBand e do Logic. Então você que usa o GarageBand vai estar habituado com essa plataforma também no Logic. Tá? Bom, isso aqui é um procurador de loopings, né? Se você for ver, você tem categorias diferentes aqui, né? Você tem aqui Rock Blues. Então, se você clica em Rock Blues, você vai ver todos os loopings que tem a ver com rock e blues, né? Quando você cria um looping, você fala lá, ó, esse looping aqui pertence ao rock blues, né? Você define um tag para ele e aqui na hora de procurar, ele acha todos os rock blues. Se você clica em um deles, você escuta. E se você clica de novo, ele para de tocar. Tá? Então aqui você pode também selecionar duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui em rock, eu posso colocar, por exemplo, as baterias de rock. Então ele aparece só as baterias de rock and roll. Bom, e é bom lembrar que esses loopings, eles aparecem, né, se você for ver aqui, ele tem o andamento e tem a tonalidade. E tem as batidas, que é o tamanho de cada um desses loopings. Então, um looping de 16 batidas vai ser o dobro do tamanho de um looping de 8 batidas. Por exemplo, vou arrastar ele aqui para o projeto. Esse seria um looping de 16 batidas. E esse aqui seria um looping de 8 batidas. Então, se vocês observarem, um tem o dobro do tamanho do outro. 16 batidas, 8 batidas. Né? Um compasso desse aqui tem 4 batidas. Então, a gente tem a duração aqui do looping, a tonalidade e o andamento. Como eu selecionei aqui apenas baterias de rock e blues, eu não tenho a tonalidade, porque a tonalidade não vai ser alterada de acordo com a tonalidade da música, mas eu tenho o andamento. Tá? Então, eu posso vir aqui no meu LCD, colocar em projeto e ver o meu andamento. Meu andamento está em 110. Então, significa que as baterias que estão mais próximas de 110 vão soar melhor, vão soar mais próximas. Mas, se vocês também observarem, nós temos aqui duas categorias de loopings, né? Esses verdes e esses azuis, né? Como nós temos as categorias verdes e azuis aqui nos canais também, que são canais de áudio e MIDI, né? Então, os verdes são loopings de MIDI, já com o instrumento virtual do GarageBand, e os azuis são instrumentos de áudio. Ó, bem interessante essa bateria com esse flanger, né, com essa caixa indo de um lado para o outro. E você viu que ela soou muito bem, porque ela está no mesmo andamento do projeto. Mas se eu mudasse o meu projeto para um outro andamento, essa bateria também tocaria em outro andamento. E essa aqui, que está em 80, vai tocar em 110 também. E isso para que qualquer coisa que eu arraste para o meu projeto já esteja sincronizado com o meu projeto. Então, vou colocar aqui um looping
FX Drum Kit 10 aqui. Então vamos ouvir como é que vai ficar isso. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper told the band to play. They've gonna... Bom, você pode aumentar o tamanho da região clicando aqui no canto superior direito. Tá? Então você clica e puxa e você tem várias repetições, né? Você toca em looping aquela parte. Vou baixar um pouquinho e vamos ver. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper told the band to play. They've been gonna in out of style, but it guaranteed... Deu um estilo já bem modernosa, né, para o nosso Sgt. Peppers. Bom, é só uma opção para eu mostrar aqui para vocês que a diferença de andamento, não importa, ela vai ser adequada ao seu projeto. Isso para você ter bastante liberdade, inclusive de mudar todo o andamento do seu projeto depois de pronto, né? Então, se eu colocar em 120 aqui, o GarageBand normalmente ajeita tudo pra gente. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper told the band to play. They've been gonna in out of style, but então é realmente uma ferramenta bem poderosa de produção para você, músico que quer começar a produzir sem ter que se aprofundar tanto num software mais complicado. Bom, então voltando aqui ao web browser, nós temos aqui em cima esse loops, nós temos todos os pacotes de looping que nós temos instalado. Eu só tenho o GarageBand, mas você poderia ter, por exemplo, os Jump Pack e outros loopings, tá? Então você tem essa janelinha com essa opção. Você tem a escala, né? Se você pretende uma música numa tonalidade menor ou se é uma música numa tonalidade maior, né? Então, ou se você quer boa para ambas, maior e menor, né? Escalas ambíguas, né? Então, em geral eu uso qualquer uma, mas você pode procurar que ele vai, se você tem muitos loopings, ele vai te orientar para os melhores para suas produções, tá? Bom, eu tenho esses 3 menuzinhos aqui que se referem aos tipos de loopings. Eu estou aqui nos loopings musicais, mas eu tenho aqui alguns loopings radiofônicos, de produção, efeitos sonoros, ó, né? Efeitos de... Né? Para você que quer fazer sound design, então o Footsteps, bem interessante. Então, para você que faz sound design, o GarageBand vai ser interessante também para você fazer trilhas sonoras, né? Ainda tem trilhas complexas aqui, ó. Naves, né? São efeitos sonoros para ficção científica, mas tem também jingles prontos, né? Jingles de jazz, por exemplo. Isso tudo vem com o GarageBand para você poder utilizar, né? Para você poder trabalhar, para você poder usar essas trilhas como trilhas grátis, free, né? Então é bem interessante, o GarageBand vem bem equipado, ainda tem essa outra opção aqui, que são os favoritos, né? Então aqui a gente não tem nenhum favorito, porque a gente não salvou um favorito. Então a gente pode criar o nosso próprio looping, né? E mandar para os favoritos. Uma outra coisa aqui dos loopings, quando você coloca um looping melódico, né? Você também tem, além do andamento, você tem a tonalidade, tá? Eu baixo onde nossa música já tem. Então, por exemplo, instrumentos de corda, vamos ver que raio de instrumentos de corda são esses. Umas coisas meio orientais, até que combina com a fase do Sgt. Pepper, né? Que é meio George Harrison. Vamos ver as cordas aqui, ó. Então, todos esses arquivos de áudio, eles estão na tonalidade de Dó, né? Então, eles, às vezes, você tem que decifrar qual é o acorde. Nem todos são Dó, às vezes é um Lá menor, né? A gente não escolheu escala, se é bom para Lá menor ou Dó. Mas ele tenta te dar uma tonalidade e ele já altera a tonalidade para a tonalidade do seu projeto, né?
Então, se o seu projeto está em Dó e o seu looping é um Mi, ele vai converter já o looping para Dó, né? Vou empurrar agora um looping aqui no início da música. Vou colocar aqui, ó, aqui tem um Fá e depois tem um Dó. Tem um Dó e depois um Fá, na verdade é um Dó com sétima. Eu vou jogar só para ver o que acontece. Não ficou muito harmonioso. Vamos ver. Vamos ver com Medium Aston Drum aqui. Já ficou mais utilizável, né? Apesar de não ter nada a ver. Bom, depois, no final dessa aula, a gente vai ver que a gente pode alterar a tonalidade de algumas notas dentro desse looping, tá? Então, a gente tem aqui como fazer isso entrando no editor de áudio. A gente ainda vai falar sobre isso. Eu estava aqui querendo mostrar todas as funcionalidades do Loop Browser, além da gente ter aqui, o que a gente viu lá no primeiro capítulo, um Master Track, né? O mostrar trilha principal aqui, ó. A trilha principal, você pode colocar tonalidade e você vai ter uma tonalidade do projeto, tá? Então eu posso alterar essa linha aqui e eu vou alterar toda a tonalidade de todos aqueles loopings. Além disso, eu também posso alterar a tonalidade de cada loop individualmente. Bom, então é interessante a gente perceber que o looping ele é construído numa tonalidade original, que ele vai ser alterado para a tonalidade do nosso projeto, tá? E nem sempre ele vai encaixar com a nossa harmonia, né? Às vezes ele vai encaixar com a nossa harmonia, às vezes não. Eu vou mostrar aqui no decorrer da aula como fazer isso na prática, tá? Então, vamos apagar todos esses 4 canais aqui. Ou eu venho aqui em trilha, apagar trilha, ou eu aperto Command, Delete na trilha. Bom, vamos partir para a edição. Nós temos aqui 2 tipos de canais, os canais azuis e os canais verdes. E esses 2 tipos de canais têm 2 tipos de edição diferentes, a edição áudio e a edição MIDI, tá? Vamos começar aqui com a edição MIDI do nosso projeto, né? Vamos dar uma revisada aqui no contrabaixo e nas nossas flautas, né? Que a gente colocou no final. Se a gente dá um duplo clique, a gente entra no editor MIDI. Nós temos aqui um piano roll, tá? Que mostra as notas que eu toquei. Então é a nota Lá. Ele já teve uma escapadinha, tá? Bom, o piano roll são as notas aqui de um piano, tá? Que vai do grave para o agudo, tá? Quando eu clico numa nota do piano roll, eu seleciono todas aquelas notas. Então, por exemplo, se eu clico no Dó, eu selecionei todas as notas Dós do projeto. Isso é bem importante para quando você pega algum looping e você quer substituir, por exemplo, eu peguei um looping de teclado, está tudo construído para Lá maior, eu quero para Lá menor. Então eu posso substituir lá, por exemplo, todos os Dó sustenidos para um Dó B quadro, né? Então você pode, conhecendo um pouco de harmonia, você pode melhorar os loopings, né? Você mudar as tonalidades do looping, adequar os loopings ao seu projeto. Bom, aqui eu esbarrei numa nota, acho que era a nota Fá, né? Vamos ouvir direito. Não, esse aqui devia ser o Ré já direto. Então, quando você clica na nota, você pode mover a nota. Quando você clica, você pode arrastar ela para cima ou arrastar ela para baixo, tá? Quando você
Aqui como aqui em cima, né, nós temos um zoom para aproximar das notas. Tá? Aqui na barra de rolagem a gente pode ir com as para frente e para trás no projeto, independentemente aqui do nosso timeline. Então, clicando a nota ou selecionando, né, click and drag, né, clicando e arrastando, você pode selecionar várias notas e editar todas aquelas notas juntas. Né, Ctrl Z para voltar, ou você pode ir uma nota de cada vez. Tá? Selecionando a nota e apertando Delete, você apaga a nota, né? Então, estou apagando aqui as notas erradas. Essa aqui primeiro também era para ser um Dó. Aqui outra que eu esbarrei, então estou apagando todas as esbarradas aqui do baixo. Pronto, com relação às esbarradas ele já está pronto. Vamos ver aqui a partir da parte que fica difícil. Ainda está meio estranho isso aqui, mas deixa eu ver. Isso aqui deve ser já aqui embaixo. Isso, já não tem mais nenhuma esbarrada. Eu também posso alterar a duração de uma nota, se eu quiser, né? Eu posso vir aqui no finalzinho dela e aumentar, deixar ela mais curta ou mais longa. Por exemplo, nessa parte final aqui, ele está fazendo bem legato. Se eu quisesse fazer toda essa parte mais staccato, eu poderia selecionar todo mundo e, opa, eu acabei movendo todas as notas. Selecionar todo mundo e diminuir o tamanho delas, do final delas. Então ela ficou estacada. Que também é interessante, né? Vamos ouvir legato agora, como eu gravei. Uma outra opção interessante que eu tenho aqui, além do piano roll, é a visualização por partitura. Tá? Uma visualização bem agradável aqui por partitura do GarageBand. Lembrando sempre que se ele não estiver seguindo, você tem que clicar aqui em cima. Aqui na partitura é a mesma coisa, você pode selecionar e mover a nota. Pum, pum. Então, simplesmente clique nas notas que você quer e altere-as. Tá? Você também pode transpor diretamente aqui. Né? Eu quero que transpor um tom acima. Então, você tem um transpose individual aqui para cada canal MIDI. Tá? Mas você também pode transpor individualmente, clicando e arrastando. Tá? Então, nós temos todos nosso baixo completo aqui, numa visualização já quantizada da partitura. Se eu clicar aqui em cima na flauta, aí for para a região da flauta, eu já vou ver aqui a parte da flauta. Vamos solar ela aqui. Tá? Então eu tenho o editor e tenho a partitura. Bom, tanto no editor como na partitura eu também posso inserir notas, né? Se eu quisesse completar essa frase, posso diminuir, por exemplo, essa nota aqui. E apertando o Command, você pode escrever notas. Acho que seria aqui, né? Então aqui eu tenho um Fá, deve ser um Dó e um Lá, vamos ver.
aqui novamente um Dó. Então, apertando o Command, ele vira um lapisinho e você pode colocar a nota. Então, aqui é a duração. Então, clicando ela para frente e para trás, você pode alterar o tempo dela, tá? Ou então a duração dela. Bom, uma outra dica importante é fazer cópia, né? Então, o Option, você clica o Option e arrasta, e você já está fazendo uma cópia daquela nota. Daquela ou de várias notas, né? Então, vamos ouvir toda essa frase. Além da gente poder mover e diminuir o tamanho, nós temos aqui alguns parâmetros interessantes, né? Nós temos a tonalidade, né, que a gente já viu, que a gente pode transpor, e nós temos também a velocidade aqui, que é a tradução de velocity, né? Na verdade, se você quisesse fazer uma tradução boa para o português, seria a intensidade do som, né? O volume. Não seria o volume, mas seria a intensidade, né? Seria se é fortíssimo, se é pianíssimo. Então, cada nota ela tem um velocity, ó, 50 e 75 é a força que a gente tocou no teclado aquelas notas. E você pode alterar relativamente todas juntas, se você selecionar, né? Então, eu posso mudar o timbre alterando o velocity. Né? Se você toca mais forte, ele fica mais espetado. Se você toca mais fraquinho, ele fica mais próximo de um piano elétrico, parece. Então você pode alterar os velocities em grupo ou individualmente. Se você acha que tem alguma nota muito alta ou muito baixa, você pode alterar o velocity dela. Essa aqui, por exemplo, ficou um pouquinho mais baixa que as outras, eu posso aumentar o volume dela aqui. A gente também tem aqui uma opção de quantizar, tá? Os nossos instrumentos. Se eu quiser realizar uma quantização aqui, que é sincronizar as notas no tempo, né, do compasso, no grid aqui, eu posso colocar alinhar com e definir a nota que eu quero que ele alinhe. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma semínima, por exemplo, de 4 em 4. Não, de 4 em 4 foi demais, né? Então, você tem que selecionar as notas que você quer e você tem que definir aqui o padrão. Vou colocar em colcheia para ver se dá tudo certo. Isso. Então, assim, essa nota aqui, se vocês observarem, ela estava um pouco atrasada. Vou apertar Ctrl Z para voltar. Ó, ela estava vindo um pouco depois. Então, na hora que você seleciona todo mundo, você pode simplesmente clicar no canal, né? Que ele já... Ou não. Não. Você tem que vir aqui com o mouse mesmo, ou então apertar o Ctrl A. Aí você pode usar aqui o Quantize, que é alinhar essas notas, né, e você dá o grid aqui. Quanto mais rápido as notas forem, né, se for taca, 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 é uma semifusa. Se for ta, ta, ti, ta, ta, são as colcheias. Né? Então você define se você definir errado, ela pode ir para o lugar errado, mas você ouvindo vai perceber e apertando Command Z você vai voltar. Se eu precisar aqui criar um looping com a minha região, eu posso separar aqui, tirar essa parte que eu não preciso, apertando aqui o Command T, tá? Ou então aqui em editar, dividir. Tá? Então eu posso tanto dividir, como eu posso unir. Tá? Então se eu quiser juntar de novo aqui essas duas partes MIDI, eu clico nelas e aperto o Command J, Join. Tá? Então eu tenho aqui como dividir e unir. E se eu dividir, eu posso clicar numa parte, ela vai ficar verde escura,
e eu posso apertar o delete. Agora eu tenho aqui um looping, né? Quer dizer, não é um looping, mas eu poderia ser um looping, né? Se eu puxar ele aqui, ele já vai repetir certinho. Assim, certinho, que eu digo é certinho em relação ao tempo, né? E se eu quisesse salvar esse meu looping, esse meu tema aqui como um looping, eu poderia salvar também. Eu venho aqui no meu looping e coloco editar, adicionar à biblioteca de loops. Tá? E aí eu vou dizer, vou dizer o nome dele, vou dizer que tipo de coisa ele é, vou colocar um metal. Bom, não é nada disso, né? Mas tudo bem, vou colocar como... Não é um metal exatamente, né? De qualquer forma, ele vai vir com o Boom Maker. Eu vou colocar aqui um teclado. Sintetizadores. E agora esse meu looping já está aqui junto aos meus loops. Então aqui em sintetizadores, né? Ele vai estar aqui no meio. Só a gente achar ele aqui. A gente deu um nome meio genérico para ele, né? Aqui o Future Float. Então nós já temos aqui, nós já salvamos o nosso looping. É bem simples. Bom, nós vimos então aqui que nós podemos cortar qualquer região com o T, Command T, e juntar com o Command J. A gente pode copiar apertando o Option e arrastando. Então, já criei aqui uma cópia dessa parte do meu arquivo. Tá? Se eu não apertar o Option, eu simplesmente arrasto aquela região para outro lugar. E sempre que eu fizer uma confusão, eu aperto Ctrl Z e tudo volta como era antes. Bom, uma coisa muito importante sempre que a gente está trabalhando com edição é saber que a gente tem os grids, né? Tanto o grid aqui do timeline, que eu acabei colocando em semi-breve para não me confundir, né? Então eu só consigo clicar aqui nos compassos, na cabeça dos compassos, tá? E aqui embaixo eu tenho o grid individual, o grid individual aqui, que está em semicolcheias, tá? Que é para eu poder clicar a cada semicolcheia. É sempre importante saber trabalhar bem com os grids. Bom, então a gente viu que quando a gente dá um duplo clique, a gente abre aqui o editor de MIDI, e no áudio é a mesma coisa. Quando a gente dá um duplo clique, a gente abre o editor de áudio. No editor de áudio, nós temos uma visão mais completa aqui das ondas sonoras, e podemos fazer alterações um pouco mais minuciosas. Tá? Se você observar, a posição do mouse vai definir a funcionalidade dele, né? Então, se eu clico aqui no meio, onde tem essa cruz, eu vou fazer uma seleção. Então, a gente clica, né? Lembrando que duplo clique a gente abre o editor. Tá? A gente, com esse playzinho aqui, a gente pode ouvir toda a região, solada já, né? Por exemplo, se eu quiser selecionar só o sol, eu clico aqui no início, clico até o fim, ele vai ficar aqui selecionado preto, e aí você dá um duplo clique. E aí ele já faz um corte de cada lado, você já tem uma nova região. Para selecionar a região, você tem que subir o mouse aqui, próximo aqui ao topo, e aí você consegue selecionar aquela região. E aí é interessante que você pode definir alterações diferentes aqui para cada região. Então eu posso fazer um transpose, por exemplo, só nesse acorde. Não quero mais que seja um sol, quero que seja um lá. Não vai ser tão interessante, mas só para vocês verem. Horrível, né? Vamos voltar aqui para o sol. A gente vai mostrar um pouco de como fazer isso ficar interessante. E lembrando que é
a gente pode fazer isso com os loops, né? Então a gente baixa um looping de áudio aqui e faz as transposições por pedaço, por parte aqui, já através do editor de áudio. Bom, basicamente a edição consiste na cópia, na cola e controlar os tempos das ondas sonoras. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, a guitarra de baixo. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gonna in out of style, but it was 20 years ago today. Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gonna in out of style, but they've guaranteed the rise a smile. So may I introduce to you the act for no one. Por exemplo, essas duas notas aqui. Eu gostei um pouco mais da segunda nota do que da primeira. Elas vinham bem curtinhas. Na verdade não faz grande diferença, mas para mostrar como os dois são o mesmo acorde, vou mostrar aqui para vocês como seria a opção de substituir uma pela outra, né? Caso você esteja tocando um take, onde uma parte ficou boa e ela se repete, então você quer substituir aquela que ficou ruim, né? Bom, então, lembrando que a gente tem que sempre tomar cuidado aqui com o grid nosso, né? E eu vou selecionar aqui, no caso, colcheia, e aí você já vê o grid em colcheia. E eu vou selecionar aqui um tempo do compasso, tá? Eu posso dar o duplo clique e separar aquela região, como a gente já viu, né? Posso fazer a mesma coisa aqui. Então, eu já tenho duas regiões, e aqui a gente pode ver que a gente tem duas regiões. Apertando o delete, a gente apaga uma região, tá? E se você quiser copiar, aí você clica no Option, vem aqui na região superior daquela região, e você já arrasta fazendo uma cópia. Então, eu peguei aquela primeira e substituí. Guaranteed the rise a smile. So may I introduce to you the act for no all this year. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tá? Então a edição, ela serve para isso, né? Você pode trocar partes boas pelas partes ruins, além de você poder ajustar o tempo, né? Se ela está um pouco fora do tempo, você tem aqui, você pode alterar aqui o andamento de acordo com o grid. Lembrando que o grid é sempre o tempo, às vezes você pode ver se tem notas que estão atrasadas. E, além disso, a gente tem aqui, ó, o aprimorar temporização, tá? Que vai mexer, ele vai tentar cravar um pouco mais os transientes, né, que são esses ataques, ao grid, tá? Então você pode usar aqui a aprimorar temporização se você quiser, tá? Você tem que estar com a região selecionada, né? E aí você pode aprimorar a temporização e ele vai tentar sincronizar, né, como se estivesse quantizando o seu áudio. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tá, no caso aqui, referente só a essa região. Cada região vai ter a sua configuração. Lembrando que você também tem que escolher aqui se é uma semicolcheia, se é uma semínima ou se é em tercina, né, em 6/8, essas coisas você tem que alterar ali. Bom, uma coisa interessante que é possível fazer também backing vocals, guitarras, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui nesse início aqui, onde a guitarra faz aquele solinho clássico do George Harrison, eu poderia fazer uma cópia, né? Editar trilha, duplicar trilha. Então eu tenho aqui uma guitarra, uma cópia, vou apertar o Option, vou arrastar, e já tenho duas guitarras exatamente iguais, né? Então nessa segunda aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma tonalidade, uma terça acima. Então eu tenho que ser um tom, mais meio tom, por exemplo. E se alguma nota eu achei que ficou estranha, né? Porque às vezes você precisa de terças menores, como eu coloquei aqui, às vezes você precisa de terças maiores, né? Vou colocar tudo em terças maiores agora. Mais estranho, né?
Vamos ver agora como editar aqui um take que foi feito multi-take aqui, como esse take de voz, né? Tem algumas palavras que não dá para ouvir direito, não dá para entender direito, às vezes a gente pode substituir aquelas partes. Vamos ouvir. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gone in and out of style, but they've guaranteed the rise a smile. Por exemplo, aqui eu cambaleei um pouco, né? Então a gente pode clicar aqui aonde a gente acha que tem um silêncio, né? E colocar aqui editar, dividir, tá? E a partir daqui, né, a gente pode escolher um outro take, mas a gente pode ver até onde a gente quer. But they've guaranteed the rise a smile. So may I introduce to you. Esse So May I Introduce to You não tá ruim, né? So may I introduce to you. Então a gente pode aproveitar ele, So may I que é mais ou menos aqui, ó. A gente pode alterar o grid pra gente tentar acertar. A gente pode colocar até aqui em automático e tentar acertar aqui. So may I introduce. Acho que é essa nota mesmo. Tá? E colocar aqui o editar, dividir. Então, eu posso alterar somente o take aqui desse pedaço. Vou colocar a tomada 3 e já vai fazer edição. E a edição já vai estar pronta para mim. They've been gone in and out of style, but they guaranteed to rise a smile. So may I introduce to. Aqui ficou um pouco diferente a interpretação. Aí aqui na parte de baixo, eu posso fazer um crop aqui. Só que eu estou com os 3 selecionados. Então eu seleciono só aquela região que eu quero fazer o crop e faço o crop. Guaranteed to rise a smile. So may I introduce to. Aqui os takes estão bem diferentes, então o ideal seria a gente pegar em outro ponto, né? Vamos pegar aqui através do Sgt. Pepper aqui, que vai ficar mais tranquilo, né? Editar, dividir. Tem que estar com ele selecionado. Editar, dividir. Ele fez uma divisão aqui. E ali eu posso colocar a tomada 3 também, né? Vamos ver agora. Gonna in out of style, but they guaranteed to rise a smile. So may I introduce to you the act for no all these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pronto. Agora sim a gente conseguiu fazer uma combinação boa. Então você viu que a gente gravou isso aqui utilizando o Cycle Recording e agora a gente pode escolher as melhores partes de cada take. Tá? Então a gente viu aqui que o editor de áudio serve para alterar o tom. Vou dar mais um exemplo interessante aqui. A gente viu com a guitarra aqui, mas a gente poderia ter feito com as vozes, né? Eu vou fazer aqui novamente um duplicar trilha e vou fazer um backing vocal aqui, ó. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então eu posso pegar esse take, apertar o Option, copiar. Opa, copiei todo mundo, né? Tudo bem, depois eu apago novamente. Vou apagar aqui. Pronto, então agora eu tenho aqui, como se fosse uma dobra de voz. Eu posso até colocar uma outra tomada e já vai ficar interessante a sonoridade das duas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vamos ver com a 3. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E além disso eu posso alterar aqui as notas, né? Então a gente tem que pensar na harmonia, né? Vamos ver aqui com mais 4. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Eu já achei mais interessante. Sgt. Pepper's Lonely Hearts. E aí se você quiser trocar de outras notas, a gente já viu, né? Sgt. Pepper's Club Band. Onde é que troca o acorde aqui, ó? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sgt. Pepper's Lonely. Acho que é aqui, ó. Não tenho certeza se são esses aqui, mas eu selecionei esses e vou mudar aqui a tonalidade para 2, um tom de diferença. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tá vendo? Então você pode criar através dos intervalos aqui.
essa primeira parte eu coloquei 2 tons de diferença, né? E essa parte aqui eu coloquei 1 tom de diferença. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tá? Não ficou tão bom essa última parte aqui. Deixa eu ver se eu pôr 2 aqui, 1 tom nela também. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Já ficou um pouco mais interessante, né? A gente pode baixar um pouquinho, aumentar o reverb, depois eu vou aumentar na mixagem. Eu só quero mostrar para vocês como é que você pode utilizar aqui a transposição. Isso tudo é muito pensado na música eletrônica também, né? Eu fiz uma gravação aqui utilizando instrumentos, mas o GarageBand ele atende muito bem a quem trabalha com os loopings, né? A gente já viu aqui que nós temos muitas opções de looping muito interessante através dessas opções aqui, né? De cortar os loopings, de buscar as tonalidades que aqueles loopings podem oferecer para a gente. A gente poderia fazer uma bateria diferente também, né? Então a gente pode usar aqui o procurador e procurar aqui todas as baterias. Nós já temos aqui todas as baterias do procurador. Se eu colocar todas as baterias de rock, eu já teria todas as baterias de rock. Então, se eu quiser, posso escolher uma dessas aqui. Olha, eu acho que essa aqui tem a ver com Sgt. Pepper. Vamos ver se a gente substitui. Eu vou mutar essa aqui por enquanto. E vou arrastar aqui a nossa bateria. É uma bateria MIDI, então ela é verde e ela é editada através aqui do piano roll, onde as notas são representadas aqui através desses riscos. Nós já vimos que nós temos os velocities, os transposes, tá? E aqui nós temos os bumbos e as caixas. Vamos ver como é que ela vai soar com esse arranjo. Essa virada está um pouco exagerada, então vou procurar um outro. Vamos ver. Bom, aqui já tem uma viradinha depois de 8 compassos. Ficou até interessante, mas eu senti falta do bumbo no primeiro tempo. Então a gente já viu que apertando o command a gente ganha aqui a gente tem uma canetinha para escrever e tem aqui o velocity. Tá? Então na verdade acho que ele falta em todos os primeiros compassos aqui. Acho que foi só naqueles dois, né? E aí eu posso pegar só. Tem uma hora que ele muda a caixa que eu não gostei muito. Eu posso pegar só um pedaço dele aqui. Lembrando que apertando o Option, eu faço a cópia, tá? E aqui, se eu quiser, eu ainda posso dividir ele, né? Aí se eu dividir, eu apago somente a segunda parte e posso fazer um looping da primeira parte. Vamos ver como é que ficou essa nova bateria. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gone in and out of style, but they guaranteed to rise a smile. So may I introduce. Então eu poderia fazer edições. Posso cortar o looping da mesma maneira se eu quiser aqui, em editar, dividir. Daí eu já criei regiões novas, né? Então se eu quiser, por exemplo, colocar um prato aqui nessa hora, eu posso apertar o command, achar o prato e colocar ele aqui.
gonna in out of style, but they guarantee to rise a smile. So may I introduce to you. Aí ficou bem discreto. Eu posso aumentar o velocity se eu quiser que ele... Smile. So may I introduce to you the act for know all these years. Era aqui, na verdade, né, que a gente queria ele. Mas tudo bem. All these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então você pode trocar a bateria, tá? Aí você pode depois mutar essa e ouvir a outra, se você ainda quiser. E se a gente quisesse fazer aqui com um órgão, alguma coisa, um sintetizador, né? Vamos ver aqui, por exemplo, órgão, né? Então, aparece vários órgãos aqui. Vamos ver esse swingado aqui. A gente arrasta aqui para essa parte. A gente tem que um pouco fazer uma análise harmônica, né? Essa parte aqui eu tenho um Dó, um sétima e um Fá, né? Eu fui para Fá maior. Então eu tenho que ver como é que esse teclado ele é. Como é que esse teclado é construído. Então se você procurar aqui ver as notas, ó, a primeira a gente tem um Dó, um Mi e um Sol. Então a gente tem um Dó maior, é o que a gente precisava, tá? E no segundo tempo, parece que a gente só tem o Dó, né? Ah não, a gente tem aqui outros acordes que talvez não combinem. Ó, Lá sustenido, que é o Si bemol, Fá, Si bemol, Ré e Fá. Vamos ver isso. Lonely Hearts Club Band. Esse acorde aqui não deu. A gente pode selecionar todo mundo e colocar ele em outro acorde, né? Então aqui, até agora eu não entendi que acorde que é. Eu tenho um Fá, um Si bemol e um Ré. Um Fá, um Si bemol e um Ré. É um Si bemol maior. Tá? Então eu não quero um Si bemol maior. Eu já estou com baixo em Si bemol, vou colocar o baixo em Fá aqui, que vai ficar combinando com a nossa música. Eu espero, vamos ver. Exatamente. Vou fazer uma cópia disso, apertando o Option. Então ele vai voltar aqui para o Dó, só que no segundo ele vai para o Ré, em vez de ir para o Fá, né? Aqui a gente quer um Ré maior. Então eu simplesmente vou pôr esse baixo aqui no Ré. Vou pôr ele lá no agudo. Acabei que eu não mexi naquele finalzinho, vou mexer ele também. Para que venha todo mundo. Então esse cara aqui vai para o Ré. Bom, vou aproveitar e vou esticar um pouco essas notas aqui, né? Já que é um... Vamos ver. A bateria também ficou faltando, né? Vou apertar o Option. Vamos ver agora. Talvez ainda precise de um pedacinho desse Ré, né? Então eu vou editar aqui. Vou clicar aqui no órgão. Vou editar, vou dividir e vou fazer uma cópia
desse Ré aqui para que ele toque de novo. E aqui a gente pode apagar essas últimas notas e fazer aqui um pouco mais curto. Pronto. A gente viu que é bem interessante a gente trabalhar com os loopings, agregando as ferramentas de edição MIDI e as ferramentas de edição áudio. Tá? A gente tanto pode trabalhar aqui no piano roll alterando as tonalidades, como a gente pode trabalhar aqui alterando o tom do nosso projeto. Bom, uma outra forma de edição é alterar a forma, né? Copiar a primeira parte para a segunda parte. E aqui no GarageBand nós temos uma forma bem simples de fazer esse tipo de edição, que é utilizando a trilha de arranjo. Tá? Então nós temos aqui mostrar trilha de arranjo, e ele vai mostrar aqui esse pequeno track arranjo. Essa trilha de arranjo, ela serve para você redesenhar a forma da sua música. Você tem aqui esse mais, e quando você clica no mais, você cria uma região, tá, de arranjo, tá, que pode ser definida aqui. Isso aqui vai ser essa parte em branco, né, que não tem nada, e eu vou criar mais uma região do arranjo. Vai ser a introdução da música, que vem até aqui. Vou criar mais uma região, que vai ser aqui o verso, e vou criar mais uma região, que vai ser aqui a ponte, né? Acaba aqui. Isso aqui, esse restante da música que sobrou, vou apagar. Então, minha música ela foi definida em arranjo. Na hora que eu criei aqui essas áreas, elas já cortaram aqui toda a parte da minha música. E é muito simples eu trocar uma parte da música com a outra. Então, por exemplo, se eu quero que a ponte venha aqui antes, eu simplesmente arrasto e ela vai vir aqui para antes. Vamos ouvir a música como ficaria assim. Tá, vou apertar o Ctrl Z, ou então vou voltar aqui para onde ela ficava. Então é bem fácil manipular a forma. Claro que a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes, né? Essa região aqui nem existe, eu posso apagá-la. Se eu apertar o Option antes de mover a região, eu já estou fazendo uma cópia daquela região. Então é bem simples de fazer a cópia. Years ago today, Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gone. Dando um clique aqui, você pode renomear as regiões. Então aqui, por exemplo, é verso, né? Aqui é a ponte. Aqui é a introdução. Tá? Então você, com o Arrangement Track, pode remodelar toda a sua música. Quero fazer aqui no final mais um intro. E você já, através do Arrangement Track, cria novos arranjos com muita facilidade. Com isso, nós terminamos aqui esse assunto. A edição no GarageBand foi um capítulo bem completo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Pratiquem a edição. E agora nós vamos equalizar, nós vamos mixar essa música, tá? Para a gente ver aqui alguns parâmetros que nós ainda não vimos, como as automações, tá? E os plugins de efeito. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper chose a band to play. They've been gone in and out of style, but they guaranteed to rise a smile. So may I introduce to you the act for know all these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Pepper chose a band to play. They've been gonna in and out of style, but they guaranteed to rise a smile. So may I introduce to you the act